Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 111. Eu confio em você. Vendo que todos tinham recebido os relatórios, Jason começou a apresentar as informações gerais contidas em cada um deles. Durante meu tempo fora da prisão, descobri conhecimentos e fraquezas que atualmente existem fora da nossa comunidade. Em primeiro lugar, o primeiro livro contém informações úteis e conhecimento que verifiquei pessoalmente sobre os zumbis. Como eles funcionam, como se comportam, os tipos e as maneiras mais fáceis de sobreviver a eles. Pode parecer incrível, mas com conhecimento e habilidade, as pessoas podem até atrair uma enorme horda de zumbis para destruir um abrigo. Você consegue imaginar uma pequena horda de 30.000 zumbis? Cada relatório está estritamente relacionado à sobrevivência e ao progresso que devemos levar em conta. Isso inclui a produção agrícola, ferramentas básicas para eliminar errantes, como fabricar essas mesmas ferramentas e a produção de munição. Considerando nossas defesas e as pessoas com as habilidades para proteger este lugar, você pode achar desnecessário aprender a matar um zumbi. No entanto, se um surto interno acontecer, todos deveriam pelo menos saber como usar uma arma, se mover com uma faca ou realizar as tarefas mais simples de autodefesa. Essas são habilidades que todos precisam dominar no futuro. Conversei com o Cabo Ryan sobre isso e acredito que alguns líderes comunitários que se sentem capazes de ensinar e liderar outras pessoas em áreas específicas de crescimento deveriam considerar formar grupos e iniciar o treinamento com base nos relatórios. Depois de falar, Jason se virou para Nara e disse: Nara, como o progresso da vacina estagnou, pretendo pedir a Candace e a alguns de seus pesquisadores com treinamento em primeiros socorros que ofereçam treinamento geral. Assim todos saberão o que fazer quando alguém levar um tiro, sofrer uma fratura ou precisar de ajuda nesse tipo de emergência. Nara assentiu. Na verdade, ela já havia pensado que, embora houvesse muitos médicos na base, o crescimento contínuo de sobreviventes acabaria sobrecarregando os poucos médicos disponíveis. Por isso, é importante ter apoio adicional para aliviar o fardo. Então, em vez de manter os pesquisadores trancados no laboratório o tempo todo, é melhor que eles façam uma pausa. Ensinar outras pessoas também pode servir como uma forma de aliviar o estresse e trazer um pouco de paz de espírito. Jason, por que você escreveu todos esses relatórios agora? Não seria melhor ensiná-los pessoalmente? Rick suspirou enquanto olhava as páginas, não só porque não conseguia se concentrar em tudo agora devido à gravidez da esposa, mas também porque não queria imaginar quanto trabalho Jason vinha fazendo todo esse tempo. Ao ouvir isso, Jason suspirou e disse: não é grande coisa. Esse conhecimento não deveria ficar só para mim. Todos deveriam saber. Quanto ao motivo de eu estar entregando tudo isso agora, também é algo que eu queria falar hoje. Estou deixando a base novamente. O que? Por quê? As palavras de Jason imediatamente chamaram a atenção de todos. Todos o encararam incrédulos, como se ainda não tivessem entendido completamente o que ele havia dito. Pensando nisso agora, Jason estava sinceramente cansado de deixar aquele lugar constantemente. Sabia que ninguém entenderia completamente seus pensamentos. Se não se lembrasse de nada sobre o futuro deste mundo, provavelmente teria escolhido ficar. Mas, sabendo o que o aguardava, percebeu que havia muitas forças em jogo que poderiam representar sérios problemas. O governador havia sido eliminado, mas anomalias como o Clã do Lobo, os Sussurradores e organizações ainda maiores, como a Comunidade e o misterioso CRM, ainda pairavam, patrulhando os cantos mais remotos do país. Jason não sabia o verdadeiro tamanho de algumas dessas organizações. As coisas neste mundo podiam mudar a qualquer momento. Mas, a julgar pelo que sabia, seus números não eram inferiores a 50.000 e possivelmente centenas de milhares. Só esse número já era assustador. Esses grupos eram o equivalente à sociedade moderna, enquanto outros sobreviventes ainda estavam presos em condições primitivas. A lacuna ideológica pode não ser enorme, mas a diferença de força era tão vasta quanto o céu e a terra. Jason não tinha certeza se existiam outras comunidades semelhantes, mas sabia que se quisesse o controle, precisaria de força suficiente para enfrentá-las. Só então se sentiria confiante. Era por isso que seus soldados estavam recuperando suprimentos militares de bases abandonadas. Mesmo agora com um pequeno refúgio nos arredores de Atlanta, a população total provavelmente não ultrapassaria 20.000, mesmo que todos os grupos locais de sobreviventes se unissem. Da perspectiva de todos, Jason parecia imerso em pensamentos, e ninguém interrompeu seu silêncio. Apenas Shane olhou para Nara e perguntou baixinho: você sabia disso? Nara balançou a cabeça e respondeu: não, eu não fiz isso. Enquanto todos trocavam olhares em silêncio, Jason finalmente saiu de seus pensamentos e disse: de qualquer forma, preciso sair da prisão por tempo indeterminado. Lembrem-se, ainda não recebemos nenhuma notícia do mundo exterior, embora tenhamos uma base em Atlanta. Embora ambas as bases tenham aumentado de tamanho, as informações continuam limitadas, e isso não é bom. Nem sabemos se há assentamentos militares ou de sobreviventes por perto. Acho necessário começar a viajar mais e até mesmo explorar áreas distantes no futuro. Shane balançou a cabeça e olhou para Jason com uma expressão confusa. Eu simplesmente não entendo. Temos comida, armas, pessoas, helicópteros, até tanques. E você está dizendo que ainda vai correr riscos lá fora? Acho melhor ficar aqui. Jason assentiu, reconhecendo o ponto de vista de Shane, mas depois mudou de assunto. Shane, não posso negar que você está certo. Mas você já pensou no futuro?
Podemos viver em paz por 1 a 10 anos, mas eventualmente encontraremos grupos de sobreviventes maiores que o nosso. Se forem hostis, o que faremos? Shane abriu a boca, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Então Jason continuou: se quisermos um futuro melhor, precisaremos de 50 mil, 100 mil ou até mesmo 1 milhão de pessoas? Esse é o mínimo para recuperar uma cidade como o grupo de Atlanta está tentando fazer agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer cultivar esta terra pelo resto da vida? Pense na próxima geração. Quando nascerem, só saberão agricultura e ferraria. Rick, você quer que o Cal viva uma vida tão isolada? E você, Morgan? E mesmo assim, e se um grupo de assassinos aparecer e nos exterminar num instante? É isso que você quer? Depois de ouvir as perguntas de Jason, todos ficaram em silêncio. Era algo que nunca haviam realmente considerado. A expressão de Daryl não mudou. Ele parou de brincar com sua besta de mão e disse baixinho: Jason, se você for, me leve com você. Não gosto da vida aqui. Ainda quero sair e aprender mais. Merle olhou para o irmão mais novo e disse com um sorriso torto: conte comigo. Sair ainda me dá emoção. Jason balançou a cabeça e disse: escute, não precisa se preocupar. Não vou embora imediatamente. Vou ficar aqui pelo menos até o bebê da Lori e do Rick nascer. Amanhã, vou reunir todo mundo e explicar a situação. Se alguém quiser se juntar a mim, será bem-vindo. Mas não será um grupo grande. Conte comigo. Eu também. Com isso, os irmãos Dixon se levantaram e saíram da sala, enquanto os demais permaneceram em silêncio. Rick sentou-se na frente de Jason e disse: Jason, eu entendo o que você está dizendo, mas não posso ir embora agora. Minha esposa e meus filhos precisam de mim. Me dê mais um ano. Quando chegar a hora, não importa onde você esteja, estarei lá para te apoiar. Dando um tapinha no ombro de Rick, Jason sorriu e disse: não precisa se sentir mal. Nunca pretendi que você viesse comigo. Depois que eu for embora, este lugar precisará de um novo líder, e você é o melhor candidato. Shane e Sam podem ir para Atlanta se quiserem, é claro. Rick rapidamente acenou com as mãos e balançou a cabeça. O que eu poderia fazer? Todos concordam com você, mas ninguém está pensando em me seguir. Você subestima sua própria influência. Nem todo mundo é cego. As pessoas veem você como alguém corajoso e íntegro. Se for o Rick, eu concordo. Eu também. Shane olhou para Jason e disse: Jason, eu tenho que pensar sobre isso. Não há pressão. Vendo que Jason havia decidido ir embora, Shane e Morgan pararam de tentar convencê-lo do contrário e expressaram seu apoio a Rick como novo líder na ausência de Sam. Os outros também expressaram seu otimismo e apoio a Rick para liderar a comunidade. Rick cerrou os punhos silenciosamente. Daquele momento em diante, sentiu um peso invisível pesar sobre ele, como se o destino de 400 pessoas agora pesasse sobre seus ombros. Olhou para Jason com determinação, prometendo silenciosamente a si mesmo que faria todo o possível para manter aquele lugar seguro. Farei tudo o que puder para proteger esta família, prometo. Capítulo 112 Um novo curso de ação. Na manhã seguinte, Jason reuniu todos na prisão e anunciou que se ausentaria por tempo indeterminado. Durante sua ausência, nomeou Rick como novo líder geral da base central. Em relação a essas mudanças, os sobreviventes tinham suas próprias opiniões. Muitas pessoas concordavam com a perspectiva de Jason. Embora não tivessem coragem de sair da prisão com ele, apoiavam sua visão de futuro. Carlos e um jovem chamado Rodolfo estavam juntos no meio da multidão, cada um com uma atitude diferente em relação à situação. A discordância logo se transformou em uma discussão acalorada. Rodolfo, parece que você é um covarde. Da última vez, você disse que iria com o grupo de catadores, mas desistiu no meio do caminho. Lembra do que você me disse naquela época? Quanto a mim, consegui pegar umas coisas boas e até guardei algumas para mim. Carlos fez uma pausa e acrescentou: se eu não tivesse lutado contra meu medo de zumbis, não teria conseguido trazer tantas coisas úteis nesta viagem. Embora Carlos parecesse um jovem tímido desde que foi resgatado por Jason em Atlanta, ele vinha evoluindo lenta, mas constantemente, e até participou da última expedição de busca fora da prisão. Rodolfo, ao lado dele, estava visivelmente envergonhado por se gabar na frente de Carlos sobre sua ida à expedição. Sem se convencer, respondeu: não importa se eu fui com os catadores ou não. Você não entendeu? Nosso líder está indo embora. É claro que não concordo que ele saia da prisão. Você esqueceu o que aconteceu da última vez? Quando o capitão Jason foi embora, houve um acidente sob a supervisão de Shane e Sam e alguém morreu. Não é que eu não o apoie. Só não acho sensato ele ir embora. Carlos se virou e zombou da audácia de Rodolfo. Era óbvio para ele que Rodolfo não queria que Jason fosse embora porque estava com medo. Na visão de Carlos, Rodolfo tinha potencial para ser útil em equipes de catadores, mas ele estava simplesmente com muito medo. Você não o ouviu? Não acha que é bom ele ir para lá? É para o nosso futuro e para o nosso crescimento. Também ouvi dizer que pode haver uma chance de solicitar a transferência para outro abrigo. Aquele lugar precisa de muita mão de obra, e tenho certeza de que algumas pessoas daqui serão enviadas para ajudar. Os dois continuaram discutindo em voz baixa. Não muito longe deles, Daryl estava encostado na lateral de um carro, organizando suas flechas. Ouvi dizer que você está saindo com o Jason. É verdade? Daryl não precisou olhar para cima para saber que era Carol se aproximando. Ele respondeu casualmente sem interromper sua tarefa. Isso mesmo. Carol hesitou e então perguntou: isso é realmente necessário? Vale a pena ir com ele? As mãos de Daryl pararam de se mover de repente.
Ele olhou para Carol com uma expressão indecifrável, e seu tom de voz tornou-se um tanto indiferente. Parece que sou um dos poucos que sabe o que realmente acontece nesta base enquanto os outros dormem. Sabe quantas vezes o Jason está nas torres de vigia escrevendo relatórios e vigiando tudo? A maioria das pessoas aqui não entende os privilégios que desfruta. Em vez de se preocupar com coisas triviais, talvez você devesse pensar em como poderia realmente ajudá-lo. Com isso, Daryl pegou algumas bestas prontas e caminhou em direção a uma área aberta próxima, deixando Carol parada ali em silêncio. Enquanto pensava em tudo o que havia acontecido, percebeu que era hora de se posicionar em prol do grupo. Ela não podia simplesmente ficar parada e torcer para que as paredes resistissem para sempre. Não muito longe, Beth observou a figura de Daryl desaparecer na distância com um par de olhos lindos e pensativos. Segundo abrigo SCT, Atlanta, Universidade Estadual da Geórgia. Os prédios ao redor da universidade estavam ocupados por muitas pessoas desde que Jason deixará o abrigo para lidar com o governador. Ele deixará Anna e Raul Mendes, o soldado que Jason contatara após derrotar o grupo de Dmitri, no comando. Dentro do prédio central da base, uma reunião estava em andamento para discutir assuntos internos, com Jason presente via rádio. Você acha que deveríamos ficar nesta cidade, considerando que somos tão poucos? Perguntou Raul Mendes, analisando a situação atual no abrigo. Embora a localização fosse ideal, os vastos terrenos abertos e as defesas fracas representavam um sério risco. Sim, cercas foram erguidas ao redor da área, e segundo Jason, isso era suficiente por enquanto. Mas talvez fosse hora de mudar para outro abrigo e abandonar a ideia de tomar Atlanta aos poucos. Reconhecendo o problema, Jason falou pelo rádio. Se as coisas piorarem em breve, precisamos esvaziar o Instituto de Tecnologia da Geórgia. Aquele campus poderia abrigar até 5.000 pessoas e os arredores seriam mais fáceis de defender do que as ruas largas da cidade. Dada a nossa mão de obra limitada e os problemas de espaço, a base da cidade poderia servir como campo de treinamento para nossos soldados experimentarem a sobrevivência em áreas urbanas infestadas de zumbis em primeira mão. Anna acrescentou, nossa equipe de reconhecimento, que encontrou pequenos grupos de sobreviventes perto do nosso assentamento, também descobriu partes da cidade que foram destruídas pelos militares. Já que garantimos esse abrigo, o plano de Jason faz sentido, expandir para áreas já desmatadas pelos caminhantes e gradualmente recuperar o território, disse um homem negro, assentindo pensativamente. Dessa forma, não haveria perdas. A SCT poderia manter efetivamente 3 abrigos. A base da cidade ficaria sob o controle de soldados experientes como posto avançado de treinamento, e o novo abrigo na Georgia Tech poderia servir como refúgio para refugiados de várias regiões. Embora nossa situação seja única, isso não seria uma perda, garantiria a segurança do nosso povo. Que bom! Anna agora entendia perfeitamente a situação. A ideia de expandir sua influência na cidade parecia ridícula a princípio. Senhor, conforme ordenou, as zonas de segurança agora estão concentradas em torno de grandes edifícios e fábricas. Isolamos o máximo de terras possível, e algumas pessoas já começaram a trabalhar na agricultura. Jason emitiu um som de aprovação pelo rádio. Mesmo havendo mais pessoas ali do que na prisão, ele sabia que o risco de destruição ainda era alto. Ele estava calmo quando deixou o abrigo de Atlanta funcionando, mas as coisas mudaram depois que ele escreveu relatórios sobre os zumbis, e como seu número crescente poderia se voltar contra eles. Segundo relatos, havia agora mais de 3.000 pessoas no abrigo de Atlanta. Mesmo assim, Jason sabia que o terreno era desfavorável. O Instituto de Tecnologia da Geórgia era uma opção muito melhor. Não só tinha todas as instalações para sobrevivência, como também seu terreno podia abrigar mais de 10.000 pessoas. Se a reforçassem como fizeram na prisão, seria muito mais fácil de defender do que um prédio enorme. Mesmo assim, um grupo dedicado permaneceria ativo em áreas específicas da cidade, apoiado por soldados bem treinados. Quanto à preocupação com a destruição desses abrigos, Jason não se preocupava mais. Com Sam Valdez, Shane e Elias alocados lá, ele confiava que seriam líderes sólidos que não o trairiam e poderiam agir de forma independente se necessário. Então, o que o pessoal da Georgia Tech faria? Simples: manutenção de armas, produção de munição, agricultura e construção, departamentos médicos e comunicações. Todos, absolutamente todos, trabalhariam para garantir a sobrevivência efetiva. Alguns indivíduos particularmente inteligentes já estavam considerando maneiras de aprimorar os trajes de proteção usados por soldados e guardas contra zumbis. Agora era a hora de pensar grande e nunca parar de trabalhar. Com tudo isso em mente, Jason, que estava em silêncio, finalmente falou: em breve começarei a me deslocar da base central. Posso até enviar um grande número de pessoas acostumadas a sobreviver. Assim todos poderão expandir seus conhecimentos com trabalho duro. Muito bem, senhor. Nós o manteremos informado, respondeu Raul Mendes com a voz grave. Confio em todos vocês. Reportem qualquer coisa à base central. Entendido, senhor. Capítulo 113 Operação de expansão. A uma grande altura, 2 figuras se moveram gradualmente em direção à Escola de Design Industrial da Georgia Tech. Logo, 2 grandes helicópteros CH-47 Chinook surgiram sobre a universidade e se prepararam para a operação de limpeza. Mais de 30 pessoas foram mobilizadas para a fase inicial de limpeza, enquanto no solo, um comboio maior de soldados e funcionários se aproximou para ocupar este local, o que seria muito útil para o futuro da comunidade. CZ.
Estamos nos aproximando do local, iniciando a operação de implantação. CZ. Prossiga com cautela, lembre-se que perdas não são permitidas. Logo, a resposta foi ouvida pelos rádios dos helicópteros, e eles se aproximaram para desembarcar as tropas. CZ. Equipe Alpha descendo diretamente para o segundo andar, equipe Beta começando a limpar o segundo andar. CZ. Entendido. Quando todos estavam prontos, os helicópteros começaram a sobrevoar o prédio, e as cordas foram lançadas diretamente da aeronave. Batida, batida, batida. A primeira equipe não perdeu mais tempo e entrou progressivamente pelas janelas. O objetivo era liberar o primeiro prédio da universidade para que a equipe de solo pudesse começar a montar uma base operacional temporária. Cuidado! Faça seus tiros valerem a pena. Quando a primeira equipe entrou em uma sala e viu os caminhantes, eles perceberam que esses alvos imóveis começaram a se mover em sua direção ao ouvir o vidro quebrando. Após ouvir o grito do capitão, o esquadrão rapidamente se posicionou pela sala e esperou que todos entrassem antes de começar a limpeza. Agora, bang, bang, bang. Apertando os gatilhos de seus rifles semiautomáticos, balas dispararam dos canos sob os olhares sérios dos soldados. Eles dispararam tiros constantes e silenciosos, eliminando facilmente os caminhantes na sala. Em um instante, mais caminhantes, atraídos pelo barulho, começaram a entrar lentamente pela porta, e vários soldados alinhados na frente começaram a abrir caminho. Bang, bang, bang. Apertando os gatilhos com força, os rostos de vários soldados, cobertos por máscaras de gás, mostraram expressões ferozes. Eles não baixaram a guarda, mesmo que a tarefa parecesse fácil demais. Assim que eliminaram todos os zumbis que invadiram a sala, um grupo começou a avançar e logo saiu pela porta. Abrindo o flanco direito. Preciso de alguém para derrotar os inimigos de perto. Abrindo o flanco esquerdo. Pedindo apoio. Virando os canos dos rifles em duas direções diferentes, o grupo se dividiu em dois e começou a se movimentar. Este esquadrão de ataque havia sido treinado por Jason e aprenderá em primeira mão todas as táticas que poderiam ser desenvolvidas neste novo mundo. Embora nem todos entendessem completamente como tantos soldados haviam morrido antes, eles agora sabiam como se defender e perceberam que os caminhantes, apesar de seu instinto de enfrentar ameaças, não eram nada comparados ao poder das armas de fogo. Bang, bang, bang. Balas voaram rapidamente em direção às cabeças dos caminhantes, que caíram no chão com um baque surdo. Embora o prédio fosse grande, este grupo e o que estava acima descendo facilitaram a tarefa. Enquanto isso, os soldados que limpavam o andar de cima não encontraram muitos caminhantes, então não foi difícil chegar rapidamente ao próximo nível. CZ. Primeiro andar limpo, não encontramos muitos caminhantes. Eles podem estar agrupados em algum lugar, então fiquem atentos. CZ. Alvos se reunindo nas escadas do terceiro andar, precisamos de reforços. Nesse ponto, todos os soldados começaram a se mover em pares para expandir sua cobertura de varredura e resolver o problema o mais rápido possível. Embora fosse comum encontrar grandes grupos de caminhantes, seja em uma sala ou em um corredor largo. Recuem! Recuem! Bang! 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 Uma rajada de tiros derrubou alguns caminhantes que se aproximavam dos dois soldados que recuavam rapidamente. Ouvindo os gritos dos camaradas próximos, logo se ouviu uma série de passos antes que mais dois soldados se aproximassem e se posicionassem para abrir fogo. Estou recarregando. Vamos lá, nós cuidamos de você. O corredor logo se encheu de cartuchos no chão e cadáveres secos de caminhantes à frente. Os sons de combate e tiros eram ouvidos apenas pelo canal de rádio. O grupo de 4 soldados correu para outro corredor à direita enquanto todos recarregavam, mas então perceberam que não tinham mais carregadores e precisavam recarregá-los. De longe, outra dupla de soldados se aproximou do grupo de 4, que estava fazendo sinais para eles, e um deles disse: "Temos que resistir a partir deste ponto. Rápido, rapazes, recarreguem seus carregadores e preparem-se para conter os caminhantes daqui." "Entendido, senhor." Todos obedeceram a Raul Mendes, que liderava a operação de limpeza. Ele estava comprometido em proteger a universidade e seus arredores devido ao seu valor futuro, então não podia deixar seus homens entrarem sozinhos sem que ele lutasse ao lado deles. Aí vem eles. Assim que todos estavam recarregando seus carregadores, os zumbis começaram a se aproximar do outro corredor, e foi então que todos abriram fogo. Bang, 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 bang. Inúmeras balas foram disparadas contra os caminhantes, e eles caíram rapidamente, mas como criaturas que não fazem nada além de comer, nenhum deles parou, continuando a se mover lentamente em direção ao grupo de Raul. Continue avançando e concentre seu fogo nas cabeças deles. Vendo que os caminhantes tinham dificuldade para avançar, Raul não quis parar e começou a avançar para eliminar o grande grupo inimigo o mais rápido possível. Após minutos de combate, reforços chegaram e logo todos os caminhantes foram eliminados. Raul não conseguia contá-los, mas tinha certeza de que haviam abatido pelo menos 500 caminhantes naquele local. Sob os olhares aterrorizados de todos, eles conseguiram sorrir levemente, enxugando o suor frio da testa. Desta vez tinha sido perigoso. Se os caminhantes os tivessem atingido de frente e eles não tivessem munição para detê-los, talvez não tivessem sobrevivido. Mas a persistência deles valeu a pena, e todos começaram a avançar para baixo com um pouco mais de confiança, sabendo que a maioria dos caminhantes no prédio provavelmente já havia sido eliminada. Raul, agora removendo sua máscara de gás, pegou um rádio e relatou a situação. CZ.
Equipe de solo, a equipe aérea limpou o prédio principal e ele está pronto para uso operacional. CZ, aqui é a equipe aérea. Estaremos com vocês em 10 minutos. CZ, entendido, equipe de solo. Estaremos prontos para apoiá-los. A limpeza progressiva do prédio revelou-se bastante simples. Mesmo enfrentando os caminhantes de perto, não foi um grande problema, e todos conseguiram lidar com os caminhantes na área. Agora, vendo pessoalmente, Raul sabia que se fizessem bom uso da terra, esse refúgio poderia um dia abrigar mais de 20.000 pessoas. Havia grandes espaços abertos adequados para o plantio de alimentos e uma boa localização para a instalação de painéis solares. A área poderia ser protegida, desde que os pontos cegos fossem cobertos e uma barreira semelhante à construída na prisão fosse instalada. Logo, um grande comboio de pelo menos 900 pessoas chegou aos arredores da universidade e começou a trabalhar para expulsar os caminhantes dos arredores. Sem dúvida, este lugar era incrível para estabelecer uma terceira base enquanto se esperava o momento certo para tomar completamente uma cidade, não apenas uma pequena parte dela. No mínimo, o refúgio na cidade serviria para treinar novos soldados para a comunidade do SCT e continuar se expandindo. Capítulo 124 Operação de coleta. Algum tempo depois, o Instituto de Tecnologia da Geórgia foi tomado pelo pessoal de Jason, e logo a base começou a se expandir para fora daquela área mais aberta. Ao mesmo tempo, Jason enviou Sam Valdez junto com um esquadrão de 200 soldados experientes em eliminar zumbis, enquanto novas tropas chegavam à prisão em troca. Ao avistarem a base de comando central que agora seguiriam, os recém-chegados imediatamente se sentiram seguros, sabendo que a cadeia de comando permanecia estável. Aqueles que não conheciam Jason se adaptaram lentamente à sua liderança. Dessa forma, Jason tinha forte controle sobre suas bases externas, e elas não lhe representariam problemas no futuro. Com Sam Valdez e mais de 30 soldados de confiança, além dos mais de 50 soldados que ele havia deixado em Atlanta muito antes de retornar à prisão, suas cadeias de comando estavam bem protegidas. Desta vez, a ideia de Jason era simples: enviar Shane para a universidade na Geórgia e alocar Sam no abrigo de treinamento dentro da zona protegida em Atlanta. Dessa forma, os líderes das bases da SCT estariam em boas mãos, e ele não teria que se preocupar com a tomada de decisões. Sam era um homem confiável. Ele e Tyler foram os primeiros a seguir Jason e a ingressar no CDC durante os primeiros dias do fim do mundo. Portanto, Jason confiava plenamente nas decisões de Sam. Este bom homem havia liderado muito na ausência de Jason. Isso deixou a vaga na universidade aberta para Shane. Com Shane liderando a expansão do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Jason poderia desfrutar de mais liberdade. Nesse contexto, ele não precisaria se preocupar com a cadeia de comando, traições e outros dramas. O tempo voou. Quase um mês se passou desde que Sam fora para Atlanta e Shane para a universidade. Durante esse tempo, Shane percebeu que poderia ser mais útil ajudando Jason a gerenciar a cadeia de comando. Rick já ocupava um cargo de liderança na prisão, então não havia muito mais que Shane pudesse fazer ali. Desta vez, o tempo estava ficando mais frio. A maioria das pessoas vestia roupas de algodão que Jason havia comprado em Atlanta e preparado com antecedência. Alguns, inevitavelmente, usavam roupas muito apertadas ou muito largas. Então Jason planejou liderar uma equipe de pessoas comuns ao sul de Atlanta para encontrar recursos ainda não reivindicados por seu grupo e reunir suprimentos mais valiosos. Desta vez, o grupo era composto inteiramente por rostos conhecidos, não soldados, com exceção de Michonne e Carlos, que se juntaram mais tarde. Os outros, como Daryl, Rick, T-Dog, Glenn e Morgan, eram companheiros próximos desde o início do apocalipse. O clima na estrada era alegre. Todos brincavam uns com os outros, desfrutando de um raro sentimento de confiança, difícil de encontrar hoje em dia. Eles relembraram suas experiências em Atlanta, incluindo a vez em que Jason deu uma surra em Merle quando ele foi um completo babaca. Sentado na primeira fila, Jason ouvia tudo isso com um sorriso genuíno no rosto. Sentia-se inexplicavelmente feliz e muito satisfeito com o que havia conquistado. O objetivo de salvar essas pessoas foi considerado cumprido. Então a questão agora era: como ele poderia manter essa segurança e ao mesmo tempo tornar seu grupo ainda mais forte? Essa questão em particular sempre causará dor de cabeça a Jason. É verdade que ele conhecia muitos grupos que poderiam ser aliados ou inimigos, mas desconhecia os detalhes de seus assentamentos. E mesmo que conhecesse, não poderia simplesmente aparecer e dizer: "Ei, meu nome é Jason. Estou aqui para destruir vocês", ou talvez unir forças para sobrevivermos ao apocalipse. Se fosse esse o caso, não seria surpreendente que as pessoas pensassem que ele era louco. Então, desde aquela reunião com todos os líderes comunitários, Jason se perguntava o que fazer a seguir. Mas até então, ele ainda não tinha ideia de como proceder. Agora ele tinha 3 assentamentos. Armas e munições haviam sido distribuídas. Bens valiosos deixados em Atlanta haviam sido protegidos. Fábricas importantes estavam sob controle. Tudo estava progredindo razoavelmente bem. Deixando esses pensamentos de lado, Jason ficou em silêncio e se concentrou no que Liam estava prestes a fazer. Seu grupo logo chegou aos arredores do sul de Atlanta, e os olhos de todos inevitavelmente se voltaram para Glenn, que estava sentado ali perto. Se alguém podia ser chamado de mapa vivo, era ele. Glenn entendeu o que queriam dizer. Depois de pensar um pouco, disse: "Vire à esquerda mais à frente, vamos evitar as estradas principais."
Seguindo as instruções de Glenn, 2 carros, um na frente e outro atrás, chegaram rapidamente a um pequeno shopping. Como o objetivo era encontrar roupas, comida e outras necessidades, o shopping era o local mais conveniente. Havia também algumas lojinhas ao longo da rua. Agora, com os sobreviventes continuando a evacuar de Atlanta para a universidade, a influência da comunidade de Jason estava diminuindo naquela área. Sam e seu pessoal que estavam mais a leste não podiam mais sustentar a região. Mesmo assim, havia pouquíssimos caminhantes naquela área. Graças à enorme explosão no CDC, inúmeros caminhantes foram atraídos para lá nos estágios iniciais, e a explosão subsequente exterminou um grande número deles. Pode-se dizer que até mesmo grandes hordas de caminhantes foram destruídas naquela explosão. Muito bem, pessoal. Hora de trabalhar. Jason acordou de seus pensamentos, tirou o facão da cintura e se dirigiu às pessoas atrás do carro. Vários outros também sacaram suas armas brancas com facilidade. Todos concordaram silenciosamente em não usar armas de fogo, mesmo aquelas com silenciadores, para não desperdiçar munição. Rapidamente, eles lidaram com alguns errantes. Jason foi o primeiro a se aproximar da entrada do shopping. Com algum esforço, ele descobriu que as portas do shopping estavam trancadas. Jason franziu a testa, deu alguns passos para trás e examinou a área. Examinou as janelas de vidro do shopping e notou que nenhuma estava quebrada. Quando ele estava prestes a forçar a entrada, Michonne gritou atrás dele. Deixe-me tentar. Michonne tirou uma pequena bolsa de ferramentas do bolso de trás e usou uma ferramenta especial para abrir a fechadura. Com um clique suave, ela abriu a porta na frente de todos. Ao ver um grupo de pessoas olhando para ela de forma estranha, Michonne disse, tente viver aí por 1 ano. Suas habilidades de arrombar fechaduras também serão melhores que as minhas. Várias pessoas ergueram as sobrancelhas, divertidas, e então entraram no shopping, uma após a outra. Michonne revirou os olhos e seguiu o grupo, um pouco irritada por ser tratada como uma ladra. T-Dog, que caminhava ao lado dela, entendia como ela se sentia. Às vezes, ele se perguntava se seus amigos tinham algo contra os negros. Bem, Merle nem fazia parte da discussão. Se Jason soubesse o que T-Dog estava pensando, ele ficaria surpreso com os pensamentos selvagens que passavam pela cabeça desse grandalhão. Assim que começaram a busca, perceberam que o shopping não era muito grande. Tinha vários andares, cada um com cerca de 5.000 metros quadrados. Jason avaliou a situação geral e constatou que o shopping estava escuro devido à falta de iluminação. Mesmo sendo dia, apenas os corredores externos tinham visibilidade razoável. Muitas lojas costumavam usar iluminação artificial, mas agora, sem eletricidade, o interior do local estava completamente escuro. Vamos circular pelo primeiro andar por enquanto. Não se separem, vamos todos ficar juntos. Jason pegou sua lanterna e começou a andar pelo corredor. Capítulo 115 no escuro. O chão do shopping estava coberto de poeira, mas não havia lixo. Isso fez Jason se perguntar se era apenas devido ao abandono do local ou a outra coisa. Pelo senso comum pré-apocalíptico, um shopping nos arredores de Atlanta não deveria abrigar sobreviventes naquele momento. Ainda assim, era óbvio que o lugar deveria ter sido um desastre, considerando o caos inicial. No entanto, curiosamente não havia objetos espalhados, apenas poeira. Essa situação deixou Jason um pouco inquieto. Ele se lembrou de que, nos primeiros dias do caos, as pessoas frequentemente saqueavam lojas, como ouvirá no noticiário enquanto estava fora. Após uma inspeção inicial, ele guardou o facão e ergueu o rifle. Iluminou o chão com a lanterna, mas não encontrou pegadas. Ainda assim, algo parecia estranho, e Jason não era o único a perceber. Por ora, decidiu ignorar aquela sensação estranha e continuou avançando, mantendo os olhos nos arredores. A maioria das lojas no primeiro andar eram lojas de eletrônicos, além de alguns restaurantes onde nenhum movimento podia ser detectado. Mesmo assim, Jason lembrou aos outros que tomassem cuidado. Vamos dar uma olhada nos restaurantes primeiro. Pode ser útil dar uma olhada. Algumas pessoas do grupo se adiantaram, ocasionalmente pegando itens interessantes e guardando-os em suas mochilas. Este foi talvez o único benefício dos últimos dias. Dinheiro não importava mais, eles podiam levar o que encontrassem. Após uma rápida varredura, não encontraram muita coisa roubada, mas encontraram alguns temperos em vários restaurantes, o que animou o grupo. Então, começaram a subir para o segundo andar. Logo, eles notaram que a partir do segundo andar, havia muito mais lojas de roupas. Jason também notou a placa pendurada no teto. O shopping tinha apenas 4 andares, e a maior parte do segundo e terceiro andares era dedicada a roupas. Então, todos começaram a verificar a partir dali. Olhando cuidadosamente de loja em loja, eles descobriram que os armazéns estavam cheios de roupas de inverno. Abrindo várias sacolas grandes que haviam preparado com antecedência, começaram a carregar todas as roupas que puderam. Embora Jason pudesse ter pedido isso da segurança da prisão, ele preferiu fazer isso sozinho a enviar outros. Separando-se um pouco do grupo principal, Jason e Daryl começaram a conferir as lojas de roupas uma por uma. Depois de inspecionar 5 ou 6 lojas, Daryl perguntou de repente, "Você já planejou sua próxima viagem?" Ao ouvir a voz rouca ao seu lado, Jason virou a cabeça e olhou para ele. Por um momento ficou atordoado, mas logo entendeu o significado da pergunta e pensou por alguns segundos. Nada demais, pensou Jason, e disse, depois que formos para o abrigo da Universidade da Geórgia, não tenho um destino específico em mente. Mas podemos discutir isso quando chegar a hora. Afinal, muita coisa pode acontecer até lá, certo?
Daryl assentiu silenciosamente antes de acrescentar. Acho que deveríamos considerar reunir os sobreviventes que vivem na natureza primeiro. Mesmo que sejam poucos, eles tendem a ser os melhores em sobrevivência. Jason entendeu imediatamente o ponto de Daryl e então disse, obrigado. Depois do nosso primeiro encontro caótico, devo dizer que aprecio seu apoio. A expressão de Daryl tornou-se um tanto desconfortável. Ele não era bom em lidar com esse tipo de situação. Ele apenas virou a cabeça e apontou para uma loja próxima. Vamos nos separar. Vou dar uma olhada lá. Tudo bem. Jason concordou, sabendo que não deveria se distrair. Ele observou Daryl se afastar e percebeu que ele estava mudando lentamente, o que era um bom sinal. Continuando a olhar na direção em que Daryl seguia, Jason notou um movimento estranho à frente. Ele ficou tenso e sussurrou. Daryl, espere. Daryl parou imediatamente. Virando-se, viu que Jason já havia erguido seu rifle com silenciador. O corpo negro da arma refletia a luz das lanternas. Bang! No instante seguinte, Daryl sentiu uma rajada de estilhaços passando zunindo por ele, e segundos depois, uma figura caiu atrás de uma lata de lixo, não muito longe de onde ele estava. Ah! Estrondo! Surpreso pelo ataque repentino, Daryl rapidamente levantou sua besta e mirou em vários cantos onde alguém poderia estar escondido. O resto do grupo reagiu rapidamente. Sacaram suas armas e correram em direção ao local. Embora o tiro tivesse sido disparado com um silenciador, o som ainda era reconhecível. Enquanto o inimigo que Jason havia atirado continuava rolando no chão, Jason permaneceu no lugar imóvel, sem demonstrar intenção de se aproximar para verificar se havia mais ameaças. Daryl também se afastou lentamente. Desta vez, ele estava realmente indefeso, pois queria se distanciar de Jason para evitar conversas constrangedoras. Então não percebeu que havia alguém escondido não muito longe, embora sentisse que a outra pessoa devia ser muito habilidosa nisso. Antes que os outros avançassem, um grupo de pessoas rapidamente assumiu uma postura defensiva e finalmente Jason começou a avançar. Caminhando lentamente seguindo os movimentos de Jason, o restante do grupo também avançou, mantendo a formação, até chegarem à pessoa que permanecia imóvel no chão. Aí, eles me mataram, meu corpo está esfriando. Mãe, eu não conseguiria sobreviver. Olhando para o garoto que estava exagerando alto à sua frente, Jason disse friamente, pare de fingir. Eu sei que a bala não te atingiu, só passou de raspão. Antes de terminar de falar, ele viu como a pessoa no chão parou de se debater e se levantou lentamente. Era um homem branco, com cerca de 1,85 metros de altura, usando um capuz preto. Apenas os olhos e o nariz estavam visíveis. Ele não parecia exatamente um homem forte, na verdade parecia magro demais. Naquele momento, ele olhou nervosamente para Jason e os outros, levantando as mãos instintivamente. Jason o observou atentamente. Sentia uma aura perigosa emanando dele. Aquele cara definitivamente não era comum, não se tivesse parado de gritar tão de repente. De todos, Daryl era o mais irritado. Ele sussurrou asperamente. Quem é você? Por que estava se escondendo aí? Qual é o seu propósito? O estranho parecia estar assustado o tempo todo. Levantou as mãos trêmulas, a voz também trêmula. Eu sou o José. Eu só estava dormindo lá antes do seu companheiro de equipe atirar em mim. Daryl ergueu ainda mais sua besta, deu um passo à frente e pressionou-a contra a cabeça de José, perguntando bruscamente. Você acha que somos idiotas? Dormindo em uma lata de lixo? José, aterrorizado, caiu no chão, colocou a cabeça entre as mãos e respondeu com a voz chorosa. O que estou dizendo é verdade. Não estou mentindo, eu estava tão cansado. Você não sabe há quanto tempo estou procurando um lugar livre de zumbis. Acabei de subir para o segundo andar para descansar. Não me mate, estou velho demais para morrer. Daryl, vendo a cena, hesitou um pouco. Virou a cabeça para olhar para Jason, mas naquele momento ouviu Rick, que estava ao seu lado, falar de repente. De onde você veio? Ainda encolhido no chão, José respondeu com a voz chorosa. Entrei pela porta dos fundos, estava aberta. Eu só queria entrar para encontrar um lugar para descansar, só isso, vovô. Jason guardou a arma de repente. Seu tom suavizou-se consideravelmente ao dizer a José. Leve-nos para ver por onde você entrou. Então ele se virou para Rick e apontou para as grandes sacolas de roupas atrás dele. Rick, leve os outros para continuarem trabalhando com as roupas e coloque-os no carro primeiro. Daryl e eu vamos dar uma olhada naquele lugar. Rick hesitou um pouco, mas ao ver Jason e Daryl finalmente assentiu. Então chamou os outros para continuarem com sua tarefa. Jason estendeu a mão para levantar José do chão e secretamente fez um sinal para Daryl manter distância. Em seguida, deu um tapinha nas costas de José, indicando que ele deveria liderar o caminho. José, choramingando, caminhou em direção às escadas e Jason começou uma conversa. José, é difícil ficar sozinho? Talvez porque Jason sempre tivesse uma atitude bastante gentil, José parecia menos nervoso do que antes. Ele assentiu levemente e explicou. Eu morava não muito longe daqui. Quando toda aquela confusão do vírus começou, minha esposa, meus pais e meus filhos foram infectados. Desde então tenho morado por aqui. Jason deu um tapinha em seu ombro para tranquilizá-lo e disse se desculpando. Desculpe. José balançou a cabeça rapidamente, sinalizando que não era necessário se desculpar. Em seguida, apontou para um corredor à frente e disse. É por aqui. Foi por lá que eu entrei. Você vira e vê uma porta que leva para os fundos do shopping. Vamos então, José. Depois de ouvir suas palavras, Jason rapidamente se moveu em direção ao canto, e naquele momento José mostrou um sorriso estranho.
Capítulo 116. Um pequeno descuido. No momento em que José mal sorriu, uma besta já estava apontada para a parte de trás de sua cabeça. Não se mova daqui em diante. O sorriso leve de José congelou imediatamente, e sua expressão voltou ao olhar angustiado e submisso de antes. Lentamente ele virou a cabeça para olhar para Dério com o rosto confuso. Ao ver José ainda fingindo, Dério não disse nada. Apenas deu um sorriso irônico e apontou o queixo para Jason. José virou rapidamente a cabeça e olhou para Jason, que caminhava em direção ao canto da parede que ele havia indicado. Naquele momento Jason já havia chegado lá e, assim que sua cabeça espiou pelo canto, viu um taco de beisebol de metal balançando diretamente em sua direção. A reação de Jason foi rápida. Assim que sentiu algo vindo em alta velocidade em direção à sua cabeça, ele se inclinou para trás instantaneamente e desferiu um chute poderoso para baixo, derrubando o agressor no chão. Com alguns golpes rápidos, Jason conseguiu acertar a mão do adversário. O atacante, machucado e desequilibrado, deixou o taco cair, desacelerando tudo por um segundo. Um som metálico alto ecoou quando o taco atingiu o chão, seguido por tiros, exclamações de dor e gemidos do atacante. Ah, minha mão! Droga! Mas isso era só o começo. Jason mal havia se esquivado do primeiro ataque furtivo quando outra figura apareceu atrás do primeiro atacante, empunhando uma adaga. A figura já estava em cima de Jason quando ele acabou de atirar no primeiro. Jason já previa isso. Rapidamente virou o corpo para o lado, esquivando-se da adaga, e aproveitou a oportunidade para chutar seu novo oponente. Entretanto, como se antecipasse essa reação, o atacante rapidamente levantou a perna para desviar do chute de Jason e revidou vigorosamente com um chute direto no rosto de Jason. Baque! O golpe foi brutal. Vendo que não conseguiria se esquivar a tempo, Jason só pôde se preparar para o impacto. A força do chute o fez perder o equilíbrio. Ele tropeçou no taco no chão e caiu. O agressor não perdeu tempo, investiu contra Jason e com a adaga na mão, tentou apunhalá-lo no pescoço. Malditas artes marciais! Jason murmurou enquanto bloqueava desesperadamente o avanço da adaga em direção ao seu pescoço. Você atirou em mim, gritou o agressor, claramente irritado. Naquele instante Jason sentiu outro perigo se aproximando de sua cabeça. Sem largar a adaga, ele mal conseguiu inclinar a cabeça ligeiramente para o lado. Argue! Ele sentiu um corte superficial na lateral da cabeça. A raiva explodiu dentro de Jason e, sem hesitar, ele puxou uma adaga da perna e a cravou 3 vezes no abdômen do agressor. Siu, siu, siu. O inimigo, gravemente ferido, caiu para o lado, cuspindo sangue no rosto de Jason. Jason se levantou rapidamente, bem a tempo de ver o primeiro atacante agarrar o taco novamente para atacá-lo. Sem hesitar, sacou a arma e atirou 2 vezes. Bang! Bang! Ao mesmo tempo José, que estava atrás, sacou uma adaga curta em algum momento. Aproveitando a confusão, desviou para o lado e enfiou a adaga no braço de Dério, forçando-o a largar a besta. No entanto, Dério, graças ao lembrete de Arion, estava atento a qualquer movimento suspeito. Ele pulou para trás, apontou a besta para José e estava prestes a atirar quando o oponente investiu contra ele antes que ele pudesse fazê-lo. A besta caiu no chão com um baque. Antes que Dério pudesse sacar outra arma, José já havia apontado a adaga para o seu peito. Instintivamente Dério agarrou o pulso de José, e ambos entraram em uma luta violenta. José, aproveitando-se de estar por cima, usou todo o peso do corpo para tentar cravar a adaga. Dério franziu a testa, frustrado por ter se contido antes, mas a adaga continuou avançando lentamente em direção ao seu peito. A sensação iminente de morte o atingiu como um raio e com uma explosão de força, conseguiu empurrar José ligeiramente para o lado. Mesmo assim, não conseguiu resolver completamente a situação. Naquele momento, um tiro ecoou no corredor. Bang! Dério mal sentiu a força do inimigo enfraquecer em seu braço. Aproveitando o cansaço do oponente, empurrou o corpo de José com força para o lado. Então ele respirou fundo algumas vezes, ficou parado ali e olhou para trás, apenas para descobrir que era Rick o seguindo. Dério estendeu a mão para agarrar Rick, virou-se e ficou de pé, bem a tempo de ver Jason, com o rosto ensanguentado e expressão fria, atirar na cabeça das 2 pessoas que o atacaram. Dério e Rick ficaram em silêncio, observando Jason demonstrar sua raiva. Era a primeira vez que o viam em tal situação. Depois de acabar com seus inimigos, Jason não retornou imediatamente. Ficou olhando fixamente para os cadáveres. Era a primeira vez, desde que descobrira que estava neste mundo, que estivera tão perto da morte por causa de um simples erro. Desejando evitar matar seus inimigos, Jason tentou mudar um pouco seus hábitos, mas isso acabou sendo um erro. Ele não estava fora da prisão há muito tempo e não havia realmente vivenciado como o mundo havia mudado. Embora soubesse, desta vez agiu de forma imprudente e entendeu que não deveria fazer isso novamente. Vendo que Dério já havia subjugado o outro inimigo, Jason simplesmente caminhou em sua direção. Ele então se virou para sinalizar para Dério e Rick seguirem em frente, pois não havia mais nada para procurar naquele lugar. Rick e Dério irritaram o homem encapuzado e então viram outras pessoas correndo em sua direção. Pessoal, vocês estão bem? Acabamos de ouvir tiros, Glenn gritou alto enquanto se aproximava. Rick ergueu a mão em cumprimento e deu um tapinha na piton que usava na cintura. Eu atirei. Aquele desgraçado queria matar o Dério. Várias pessoas olharam para Dério com preocupação, examinando-o de cima a baixo. Dério se sentiu desconfortável sob tantos olhares e disse com uma cara sombria, estou bem, droga.
Aqueles desgraçados quase quebraram minha cabeça. Jason murmurou, depois olhou para Glenn, apenas balançando a cabeça. Embora o corte na cabeça não parecesse muito grande, qualquer ferimento naquela área sangrava profusamente. Ao ouvir as palavras de Jason, todos se viraram para olhar o corte em sua cabeça. Jason, você está bem? É só um pequeno corte. Tudo isso foi culpa minha, respondeu Jason com palavras simples, visivelmente chateado por ter se machucado. Embora estivesse escuro e o chão escorregadio, ele sabia que estavam se encaminhando para uma possível emboscada. Esse grupo provavelmente queria roubar nossas armas. É uma pena que tenham enviado um idiota para nos atrair. Ao ouvir as palavras de Jason, T-Dog não pôde deixar de comentar. Este lugar é muito escuro. Mal conseguimos ver alguma coisa e é difícil iluminá-lo, mesmo com lanternas. Rick olhou para Jason e disse, foi uma situação desagradável, mas felizmente foi resolvida rapidamente. No momento em que várias pessoas discutiam animadamente, Jason chutou o homem de cabelos compridos caído no chão. Observando-o atentamente, percebeu que o homem ainda estava consciente. Ah, não me chute, não me chute. Jason o levantou, jogou-o contra a parede mais próxima e pisou forte em seu joelho, perguntando em tom frio, quem é você? Rachadura. Ah, minha perna. Eu já disse, eu sou o José. Meu nome é José. Quem eram seus companheiros? Um se chamava Martin e o outro nós chamávamos de Hannah. O nome Martin soava familiar para Jason, mas isso não importava mais. Ele estava morto. Por que você nos atacou? O homem, chorando e sentindo dor no joelho, respondeu. Como você disse antes, não tínhamos armas e planejamos sair daqui assim que vocês chegaram, mas, como vocês tinham armas, planejamos emboscá-los para roubar algumas. Capítulo 117 Mudanças na comunidade. Ao ouvir as palavras de José, Jason sentiu que um dos cadáveres lhe parecia familiar. No entanto, não pensou muito nisso, sabendo que não poderia trazer os mortos de volta à vida. Depois de observar José por mais um momento, ele sacou a pistola do coldre. Olhando para Rick e depois para Daryl, entendeu o que precisava ser feito. Havia tomado uma decisão. Rick e Daryl entenderam imediatamente o que estava nos olhos de Jason e ambos concordaram. Por favor, não me mate. Assim que pegou a arma, Jason ouviu os apelos de José. Apesar de ter tentado matá-los, o homem ainda acreditava que tinha uma chance de sobreviver. Mas Jason ignorou seus apelos. Levantou a arma e atirou em sua cabeça. No momento do tiro, o corpo de José perdeu toda a força e caiu para trás. Colocando a arma de volta no coldre, Jason olhou para o cadáver por alguns segundos. Então, pegou a faca que estava no chão e a guardou na bolsa. Que susto! Murmurou T-Dog ao ouvir o tiro repentino. Na verdade, ele pensou que Jason o pouparia, mas não se importava com o resultado. Eu poupei sua vida uma vez. Sua segunda chance perdeu valor, idiota. Jason murmurou antes de seguir em frente. O resto do grupo observou seu comportamento em silêncio. Ninguém se opôs ao resultado. Embora tivessem sofrido pouquíssimas perdas na prisão até então, isso não significava que não entendessem a crueldade daqueles últimos dias. Jason estava ferido e Daryl quase foi esfaqueado por essas pessoas. Se tivessem tido um pouco mais de azar, já estariam mortos, e o grupo estaria de luto pelas perdas. Muitos já estavam preparados para puxar o gatilho. Era isso que geralmente encontravam ao sair da prisão, além de alguns princípios que Jason incutia em todos sempre que possível. Esses ensinamentos tiveram um impacto real em seu crescimento. Depois de verificar todas as roupas no segundo andar, várias pessoas subiram as escadas para inspecionar novamente. Jason encontrou um quarto com sinais claros de ter sido habitado. Provavelmente era a base das 3 pessoas que eles tinham acabado de eliminar. Olhando para aquele lugar, não havia nada de valor. Apenas lixo e um fedor insuportável que enchia o cômodo inteiro. Alguns membros do grupo encontraram coisas no estacionamento. Uma van estava estacionada nos fundos do shopping. Devia pertencer a essas pessoas. Lá, encontraram comida, facas e algumas armas sem munição. Mas o que surpreendeu a todos foi encontrar vários silenciadores. Eles empacotaram tudo e retornaram ao veículo. Logo depois, todos foram para casa. Em uma cabana escura, Jason abriu os olhos lentamente. Olhou para todas as pessoas sentadas ao seu redor e sorriu levemente. Já fazia alguns dias desde o incidente no supermercado, mas agora eles voavam com 100 pessoas em diferentes helicópteros em direção ao Instituto de Tecnologia da Geórgia, que agora estava sob controle do SCT. Embora não tivessem combustível suficiente para manter os helicópteros voando continuamente por enquanto, não era um problema. E viagens programadas podiam ser feitas para apoiar o crescimento da comunidade e o treinamento dos soldados. Naquele momento, muitos estavam sendo treinados para sobreviver, lutar e se movimentar em confrontos armados. A última área de treinamento, que também serviu como ponto de expansão, foi em Atlanta, onde lutaram contra caminhantes e limparam prédios antes de serem selados pelo povo de Sam. Atualmente havia pouco mais de 5.000 pessoas na base central da prisão, mais de 5.500 na universidade e cerca de 6.000 em Atlanta, trabalhando dia a dia em fábricas importantes. No total, a comunidade da SCT contava com nada menos que 16.000 pessoas, mas esse número já era uma preocupação para a manutenção eficaz da ordem. Jason, ciente do problema, pensou em um método específico para manter o controle entre os soldados. A cada 5 meses, os soldados eram transferidos para bases diferentes. Isso permitia que Jason mantivesse uma comunicação próxima com cada uma delas. Ninguém deveria ficar no mesmo lugar por muito tempo.
Não se tratava mais apenas de sobreviver, tratava-se de construir um futuro para aqueles que escolhessem continuar lutando. Dessa forma, os soldados entenderiam que trabalhavam para uma ordem superior e que regras rígidas jamais deveriam ser quebradas em nenhuma circunstância. Naquele momento, Jason estava transportando 100 indivíduos selecionados da prisão para receber treinamento militar. Com tantas pessoas na comunidade, Jason também solicitou o desenvolvimento de um traje de combate especial, projetado para proteger os membros de mordida sem restringir a mobilidade. A partir de então, todos teriam que aprender a lutar corpo a corpo e manter a calma mesmo em situações desesperadoras. Todos os tanques, caminhões pesados, veículos blindados e assentamentos ao redor da cidade de Atlanta estavam sendo evacuados, com todas essas operações sendo lideradas por Sam. Os prédios que não eram prioridade no momento estavam passando por manutenção, e todos os cadáveres estavam sendo removidos para evitar futuras infecções. A situação havia sido avaliada e, no momento, expandir-se pela cidade não era aconselhável devido ao pequeno número de pessoas na comunidade com conhecimento de manuseio de armas. Portanto, Jason mudou seu plano de avanço. Agora se concentraria apenas em fábricas e pontos estratégicos onde bases ocultas seriam estabelecidas. Com isso em mente, ele começou a limpar prédios inteiros com pessoas não tão habilidosas. Isso não só serviria como treinamento, mas também ajudaria a preparar um local que no futuro se tornaria a base central para toda a comunidade. Precisavam de tempo, mas todos tinham certeza de que, com passos firmes, Atlanta se tornaria o objetivo principal. Agora, os soldados não eram mais meros sobreviventes protegendo um abrigo. Eram soldados defendendo um futuro que envolvia não apenas caminhantes, mas também humanos. Comandante, faltam 5 minutos para chegarmos ao nosso destino, anunciou um dos tripulantes. Ao ouvir isso, Jason apertou um botão no peito, e o rádio emitiu um som nos fones de ouvido dos pilotos. CZ. Entendido. Entre em contato com a base e informe que estamos chegando. CZ. Entendido, senhor. Já fazia algum tempo que as coisas tinham mudado, e as pessoas pararam de chamá-lo de capitão como costumavam fazer. Agora todos o chamavam de comandante, e isso não o incomodava nem um pouco. Afinal, agora havia líderes de abrigos, e ele estava acima de todos eles. Minutos depois, os helicópteros desceram lentamente do céu e pousaram em uma área plana perto do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Várias pessoas foram vistas do lado de fora do campus, curiosas para saber quem era o comandante que liderava a comunidade do SCT. Quando os helicópteros pousaram, Jason se levantou e esperou a porta traseira se abrir. Assim que isso aconteceu, ele saiu com uma expressão fria no rosto. Ao longe, Shane esperava, parado com um grande sorriso ao ver o amigo. Ao vê-lo, Jason deu um leve sorriso e se aproximou para cumprimentá-lo. Shane, eu tenho que dizer, líder de um abrigo inteiro. Como está sendo liderar este lugar? Shane coçou o nariz e abraçou Jason antes de responder. Este lugar é perfeito, meu amigo. Embora construir as defesas tenha sido difícil, temos materiais suficientes para construir grandes muros ao redor do centro, como você mencionou. Fico muito feliz que você tenha conseguido se adaptar a este lugar. Você sabe que pode voltar para a prisão quando quiser. Não precisa se forçar a ficar aqui se não estiver feliz. Jason olhou-o nos olhos. A essa altura da vida, ele sabia que Shane não tinha mais a obsessão por Lori como na história original, então ele poderia ficar à vontade onde quer que estivesse. Desde que Shane descobriu que Jason estava cuidando do amigo, ele nunca ultrapassou limites e protegeu a família de Rick até que eles se reunissem. Mas Shane sabia que não tinha muito o que fazer na prisão. Pelo menos ali, como líder, ele podia ajudar as pessoas, e devia isso a Jason. Após alguns segundos de silêncio, Shane cobriu a testa com a mão para se proteger do sol e disse: essas pessoas precisam da minha ajuda, meu amigo. Não posso voltar para a prisão e deixar todas essas pessoas que foram resgatadas de Atlanta. Era uma pena, pois Jason precisava dele em outro lugar. Como líder daquela gente, ele sabia que Shane poderia se tornar um monstro feroz, capaz de defender aquele lugar com punhos e espadas sem qualquer problema. Mesmo assim, Jason não insistiu e simplesmente disse: Lori está prestes a dar à luz. Você pode visitar sua amiga e conhecer sua sobrinha. Hahaha, então sim, vou acreditar em você. Capítulo 118. Hoje paramos de lutar pela nossa sobrevivência. Em um amplo espaço aberto, cerca de 1000 pessoas se reuniram. Todas usavam calças, botas e camisetas verde militar, com crachás de identificação pendurados no pescoço. Como não podiam deixar áreas-chave desprotegidas, a maioria das pessoas permaneceu de guarda, enquanto o restante se reuniu naquele local. É importante notar que muitos dos que estavam de guarda acompanharam Jason em suas aventuras antes de se estabelecerem no refúgio de Atlanta, então não precisaram ouvir suas palavras novamente. Diante do novo grupo de pessoas reunidas diante de Jason, estavam 10 indivíduos, os líderes de esquadrão de 100 soldados. Shane, com uma expressão séria, estava ao seu lado. Todos observavam o comandante em silêncio, aguardando o que ele tinha a dizer. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado até que Jason, ainda imóvel, tocou o ombro direito, onde havia amarrado uma bandana de identificação. Então exclamou: descanse. Ao comando, todos abriram ligeiramente as pernas para a direita e colocaram as mãos atrás das costas, assumindo a posição de repouso. Jason continuou: desde que a sociedade caiu nas mãos daquele vírus mortal, todos nós aprendemos algo muito importante: o valor da vida. Enquanto encarava os que estavam à sua frente, seus olhos endureceram.
Meu esquadrão e eu estávamos em uma missão secreta para proteger o CDC, mas foi tudo em vão. A cadeia de comando ruiu. Trabalhei duro para tornar isso possível em um mundo onde as oportunidades eram negadas. Talvez eu tenha cruzado com alguns de vocês no caminho, talvez eu tenha ensinado vocês a sobreviver e encarar a realidade. Alguns de vocês não me conhecem, e isso não importa. A única coisa que precisam saber é que sou superior a vocês e minhas ordens não devem ser questionadas. Não sei como diabos um vírus conseguiu exterminar a humanidade, nem entendo como não conseguimos conter sua disseminação. Mas sei de uma coisa, estamos aqui e a partir deste momento, não lutaremos mais apenas para sobreviver contra os zumbis ou vírus. Jason não sabia como, mas as palavras fluíram de sua boca, expressando todos os pensamentos que ele tinha dentro de si, compartilhando a mensagem que queria transmitir a todos. Então ele tocou a bandana em seu ombro novamente e exclamou: "Hoje paramos de lutar pela sobrevivência. Hoje você para de lutar pela sobrevivência. Hoje iniciamos uma luta contra todas as probabilidades para pavimentar um caminho seguro para a humanidade. Sei que muitos de vocês não entenderão nossa visão de futuro, mas lembrem-se de uma coisa, não precisamos de duas ordens liderando o mundo. Não cederemos o destino do povo a um grupo de indivíduos poderosos que buscam apenas o próprio benefício e nos abandonam à própria sorte. Hoje todos na comunidade SCT são iguais. Se você quer retomar o mundo e reconstruir lentamente o que perdemos, não hesite em me seguir. Tenho certeza de que em meio a essa escuridão, veremos lampejos de canções iluminando nosso futuro novamente." Após essas palavras, Jason fez uma saudação e gritou: "Nós protegemos o futuro, pavimentamos o caminho e destruímos nossos inimigos. Nós nos fortalecemos sob o sangue dos caminhantes. Quando tocarem em um dos nossos, sofrerão a mais cruel das vinganças." Muitos soldados tinham os olhos marejados. Mesmo aqueles que estavam apenas começando o treinamento militar tremiam, não de medo, mas de emoção. Todos, sem exceção, sentiam o sangue ferver nas veias. O impacto das palavras de Jason ficou gravado em seus corações. Retribuindo a saudação militar ao seu comandante, eles gritaram em uníssono: "Nós protegemos o futuro, nós pavimentamos o caminho e destruímos nossos inimigos. Nós nos fortalecemos sob o sangue dos caminhantes, e quando eles tocarem em um dos nossos, sofrerão a mais cruel das vinganças." Ao ouvir essas palavras de todos os presentes, Jason sorriu friamente. Nada mais importava. Agora que tinha o comando total dos soldados em sua comunidade, o resto seria fácil. Mesmo que o CRM batesse a porta, sua comunidade não poderia ser ignorada. O mais importante, ninguém suspeitava que 3 grandes comunidades estavam sendo lideradas pela mesma pessoa. No entanto, Jason sabia que se uma organização como CRM surgisse em seu território, não teria escolha a não ser ouvir. Se as propostas fossem justas para ambos os lados, ele não teria problema em considerá-las. Ainda assim, ele entendia que a confiança podia ser boa, mas a desconfiança era melhor. Por isso, trabalhou arduamente em planos para garantir que no futuro, não temeria uma comunidade como CRM, cujos verdadeiros motivos permaneciam um mistério. Com uma expressão satisfeita, Jason disse: "Certo, saiam das fileiras e voltem ao trabalho." "Sim, senhor." Quando Jason se virou para Shane, ele perguntou: "Como está indo o treinamento dos novos soldados?" "Cool. Eles são bons. No futuro, serão a arma mais forte desta comunidade. Todos perderam algo e lutam pelo pouco que lhes resta. No início, ninguém acreditava que eles tinham o que era preciso para serem soldados, mas os instrutores os guiaram bem. Quando estiverem prontos, serão enviados para a base de Atlanta para uma experiência real de combate." Jason, que ainda falava, foi interrompido por Shane, que virou a cabeça ao ouvir a voz de uma mulher se aproximando com um leve sorriso. Era Ana, do refúgio de Jeffrey. Ela se aproximou e disse: "Ouvi dizer que você chegou mais cedo do que o esperado. Como foi inspirar os soldados?" Jason, com um leve sorriso, respondeu enquanto observava a mulher que inicialmente não imaginara que chegaria tão longe. "Ana, devo dizer que foi realmente uma tarefa fácil. Todos eles serão bons soldados, segundo as palavras de Shane. E você? O que acha de Shane substituí-la como líder deste refúgio?" Ao ouvir as palavras de Jason, Ana deu um leve sorriso e lançou um olhar travesso para Shane. "Não importa quem nos lidera, Shane tem uma mentalidade muito forte e parece conhecer bem as dificuldades de sobreviver lá fora." Jason, com um sorriso provocador, disse: Sou o único que acha que vocês formariam um belo casal?" Revirando os olhos, ela apontou para Shane. "Shane, você deveria considerar ter muitos filhos, não se esqueça de que precisamos repovoar o mundo." Ao ouvir isso, Shane olhou para Ana e balançou a cabeça. "Se você está interessado em repovoar a terra, deveria começar a procurar uma namorada." Jason riu divertido. Hahaha, por enquanto não tenho intenção de me estabelecer, mas parece que você já está progredindo nisso." Shane, um pouco desconfortável, passou o braço em volta de Jason, brincando. "Se você continuar me incomodando, terei que ir supervisionar a obra." Jason sorriu, voltando ao assunto sério. "Certo, tudo bem. Conte-me sobre as instalações que estão sendo construídas aqui. Não tenho conseguido revisar as informações ultimamente. Como vocês podem ver, temos grandes áreas onde podemos plantar. Também temos filtros de água e, embora não possamos extrair água daqui, temos fontes próximas. A melhor parte é que podemos gerar energia usando painéis solares e armazená-la em baterias.
Assim, mesmo que o tempo piore, teremos energia suficiente para manter a comunicação e os departamentos mecânicos funcionando. Temos todos os tipos de departamentos: costura, mecânica, plantações, gestão, administração, comunicações e outros onde novas armas são modificadas e criadas para eliminar os caminhantes, disse Ana, juntando-se à importante discussão. Ana ficou em silêncio, e foi Shane quem continuou. O mais importante é que estamos trabalhando em armas e métodos especiais para lidar com um grande número de zumbis. Alguns têm ideias para criar trajes sofisticados que nos protejam de mordidas e previnam a infecção pelo vírus. Jason assentiu pensativo e então disse: os ternos devem ser de qualquer cor, exceto preto ou branco. Shane, confuso, perguntou: por que a cor é importante? Antes que Jason pudesse responder, Ana disse: não se preocupe, a cor escolhida é cinza, mas também pode ser verde. Isso é bom. Jason respondeu, um tanto aliviado, e disse: bem, então irei inspecionar a base e adicionar algumas dicas ao relatório. Depois disso, Jason caminhou sozinho para inspecionar os arredores da base. O lugar era bom, e por enquanto as defesas estavam bem estabelecidas antes da expansão do território. Capítulo 119 Limpeza e o que é conhecido. Desde que chegou à base, Jason não queria mais perder tempo. Ele liderou uma equipe de ataque para limpar uma área complexa fora da universidade. Arg! Os uivos característicos dos caminhantes ecoavam do lado de fora de um prédio de apartamentos, e dezenas deles avançaram, subindo o primeiro lance de escadas em um ritmo anormalmente rápido. Quando há muitos caminhantes, alguns caem devido à subida difícil, mas eles se levantam rapidamente e continuam subindo o prédio. Jason, esperando silenciosamente que todos os caminhantes fossem atraídos para dentro do prédio, ouviu atentamente a comoção lá fora. Caminhou em direção à escada e então fez um sinal para a equipe atrás dele se preparar. Lembre-se, munição é importante. Numa situação como essa, ficar sem balas nos forçaria a um combate corpo a corpo, o que seria uma grande desvantagem, já que não temos saída. Entendido, senhor. Jason tirou o rifle de assalto da lateral da mochila, colocou uma bala na câmara, mirou no corredor onde os caminhantes estavam surgindo e puxou o gatilho. Bang, bang, bang. As balas saíram voando da câmara, todas apontadas para a altura da cabeça, e algumas até atingiram as pernas dos caminhantes na frente, espalhando sangue escuro nas laterais. Os errantes baleados nas pernas tiveram os ossos estilhaçados por dentro. Como resultado, os que estavam na frente da pequena horda não conseguiram se manter de pé e caíram para frente, derrubando vários outros atrás deles. Um por um, os caminhantes foram caindo e seu avanço diminuiu. Os soldados à frente de Jason dispararam lenta e cuidadosamente, abatendo muitos caminhantes, alguns com um único tiro que perfurou suas cabeças em decomposição. Isso ajudou a minimizar significativamente o uso de munição. Vendo isso, Jason continuou atirando. Depois de esvaziar o carregador, virou-se e gritou, recarregando. É a vez de vocês, cavalheiros. Sim, senhor. Quando Jason recuou, vários soldados com aparência nervosa substituíram aqueles que estavam trocando seus carregadores vazios, garantindo que os tiros nunca parassem. Enquanto trocava seu próprio carregador, Jason observou os zumbis rastejando no chão. Sacou sua pistola com silenciador e atirou na cabeça de cada um, sem exceção. Depois de lidar com os caminhantes no chão, Jason olhou para o grupo atrás dele e disse, hora de seguir em frente. Lembrem-se das regras de movimento e fiquem atentos a qualquer mudança. Entendido. À medida que avançavam, Jason avaliou a distância até os alvos à frente e silenciosamente calculou quanto tempo levaria para ele e sua equipe eliminá-los. Bang, bang, bang. Recarregando. Tome meu lugar. CZ. Comandante. Assim que Jason estava entrando no ritmo da limpeza, uma voz ecoou pelo rádio em seu ouvido. Era de um soldado posicionado do lado de fora do prédio. Depois de eliminar mais alguns errantes, a equipe de Jason desceu a escadaria repleta de cadáveres, limpando o caminho sem deixar vítimas. Ao ver que a área estava relativamente sob controle, Jason apertou um botão no peito e perguntou, ZZZ, o que está acontecendo? Além do movimento e do som de tiros no prédio de apartamentos, a atividade deles atraiu a atenção de muitos pedestres próximos, e eles começaram a se aproximar do local. CZ. Senhor, há pelo menos dezenas de caminhantes cercando os veículos blindados. Mais estão sendo atraídos devido à horda crescente. Ao descer as escadas, Jason viu muitos pedestres na rua, que estavam sendo rapidamente retirados. O soldado no veículo blindado achou que Jason perderia a paciência com aquele acontecimento inesperado, mas subestimou seu comandante, que liderava todo o grupo sem a menor expressão de medo no rosto. Essas pequenas ações de Jason, muitas vezes realizadas inconscientemente, inspiraram todos os soldados ao seu redor a seguir em frente. Quem não se orgulharia de ver seu líder no campo de batalha? Troquem para armas brancas e acabem com os zumbis restantes em círculo. 2 de vocês, fiquem de olho em qualquer inimigo nos arredores. Gritou Jason enquanto sacava um facão das costas. Entendido. Carter e Charlie, verifiquem se há inimigos em cima dos veículos blindados. Gritou um soldado da equipe que servia como capitão do esquadrão. Da sua perspectiva, ele estava aprendendo muito com o exemplo de Jason. A princípio, ele pensou que este comandante não seria nada especial, mas, inesperadamente, Jason provou ser rico em conhecimento e capaz de lutar contra os infectados de frente. Levantando seu fuzil de assalto, o capitão atingiu um caminhante que se aproximava com a coronha da arma, derrubando-o no chão, e então esmagou sua cabeça com sua bota.
Todos sacaram armas brancas e começaram a acabar com os caminhantes sem desperdiçar mais munição. Cada um havia aprendido as técnicas adequadas de maneiras diferentes para evitar ferimentos, sabendo como lidar com situações de crise. O mais importante é que os humanos são mais rápidos e inteligentes que os caminhantes, então é quase impossível que um deles morda alguém em um grupo de 10 a 15 pessoas. E as hordas? Em situações normais, existem métodos eficazes para passar despercebido. Há protocolos a seguir, mesmo em caso de ataque de errantes à base. É por isso que as muralhas são altas e resistentes, impossíveis de escalar ou destruir em circunstâncias normais. Agora, com o tempo, ficou mais difícil para uma grande horda representar uma grande ameaça. Mesmo que isso aconteça, há equipamento suficiente disponível para eliminar um grande número de errantes. Além disso, com a chegada do inverno, limpezas em larga escala serão realizadas ao redor da base com armas brancas. Caminhantes congelados são muito mais fáceis de matar e, com essas vantagens, tudo está indo bem no momento. Há armas, veículos militares e helicópteros em todas as bases, então a ameaça dos caminhantes não é tão preocupante quanto antes. É verdade que os caminhantes exterminaram exércitos inteiros e inúmeros soldados. Mas agora, os soldados e pessoas sobreviventes se tornaram lutadores formidáveis em quem se pode confiar. De volta à base, Jason compartilhou algumas das coisas que havia observado no local. Ele também destacou que havia um grande estádio próximo que poderia ser usado para o cultivo de alimentos. Todas as áreas vitais devem ser utilizadas sem demora. As bases urbanas são as mais perigosas, mas também aquelas com as maiores oportunidades de coleta de recursos. Havia fábricas, farmácias, hospitais, lojas e muitas outras estruturas que facilitariam a sobrevivência e ofereceriam à base central um suprimento estável de materiais. Capítulo 120. Qual o nome dela? Em um quarto escuro e silencioso, Jason abriu os olhos de repente. Sentou-se abruptamente na cama, cobrindo levemente o peito com as palmas das mãos, ofegando sem parar, confuso, olhando para a escuridão do quarto, incapaz de se recuperar do choque repentino. Depois de um tempo, ele virou a cabeça e olhou para a luz fraca do lado de fora da janela. Tocou o rosto inconscientemente, recordando a cena vívida do sonho momentos antes. Por algum motivo, isso lhe deu uma estranha sensação de déjà vu, mas ao tentar compreendê-lo, o sonho tornou-se novamente turvo e real. Quando Jason tentou se lembrar dele em detalhes, descobriu que não conseguia se lembrar de absolutamente nada. Suspirando desamparadamente, Jason deixou para lá por enquanto. Tirou o cobertor, saiu da cama e foi direto para o banheiro. Pegou um balde d'água, segurou-o com as duas mãos e jogou água no rosto. A água fria o deixou sóbrio instantaneamente. Depois de enxugar as gotas restantes do rosto, olhou-se no espelho. No reflexo estava um homem de 25 anos com cabelos desgrenhados e uma expressão desprovida de emoção. Com o tempo, as vidas que ele havia tirado, embora o afetassem levemente, causaram mudanças sutis, porém perceptíveis. Jason baixou o olhar, fitando a água e vendo um reflexo que parecia de alguma forma diferente. Ele tirou a camisa branca encharcada de suor, revelando sua constituição musculosa. Pegou uma toalha e começou a secar o corpo. Várias cicatrizes cobriam sua pele, muitas delas resultantes dos abusos sofridos por seu falecido pai, lembranças de onde ele veio e do que representava. Assim que terminou de se limpar, saiu do banheiro, pendurou as roupas sujas em uma cadeira, tirou um conjunto militar preto do armário, sua roupa habitual, e começou a se trocar. Caminhou até a mesa onde suas armas e colete à prova de balas estavam cuidadosamente dispostos e silenciosamente começou a se equipar. Ele notou que um bilhete havia sido passado por baixo da porta. Abaixando-se, pegou-o, devia ser importante. Pouquíssimos ousavam perturbá-lo, a menos que fosse algo sério. Abriu a carta e leu seu conteúdo. Aviso, General Jason, conforme suas ordens, a senhora Grimes deve dar à luz hoje. Os médicos já estão preparados para a operação quando chegar a hora. Percebendo que ainda era cedo, Jason esfregou os olhos e sentou-se na cama para clarear a mente. Segundo os médicos, Lori não conseguiria dar à luz naturalmente, uma cesárea seria necessária. Quando soube dos riscos, muitos médicos disseram que Lori teve sorte de a prisão ter o equipamento necessário para tal cirurgia. Caso contrário, ela provavelmente teria morrido. Já se passaram muitos dias desde que o surto do vírus se espalhou pelo mundo, e a confiança entre as pessoas havia se deteriorado. Medidas de segurança rigorosas estavam em vigor, e qualquer pessoa que chegasse às bases comunitárias do SCT tinha que seguir as regras. Tudo começou depois que Jason foi emboscado e ferido por um grupo que originalmente pretendia matá-lo. Embora ele quisesse poupá-los enquanto lhes dava uma lição, as coisas não saíram como planejado. Daquele dia em diante, ele decidiu que era hora de ser mais durão. Nos dias seguintes à chegada de Jason à base, localizada na Universidade Tecnológica da Geórgia, vários postos estratégicos foram montados na área, onde soldados ficavam de guarda para impedir que hordas de zumbis interferissem na construção de muros defensivos. Enquanto isso, Sam Valdez, em Atlanta, estava treinando novos soldados no campo de batalha, eliminando não apenas os caminhantes, mas também limpando prédios inteiros no processo. Como resultado, as bases de Jason se tornaram mais seguras e mais preparadas para operações futuras, garantindo muitas coisas ao mesmo tempo, o que era um bom sinal.
Mais tarde, os médicos se preparavam na enfermaria desde cedo. Hoje era um grande acontecimento, a primeira nova vida na base central estava prestes a nascer. Às 10 horas, Lori foi levada para a sala de cirurgia, e os médicos estavam prontos. Lori segurou firmemente a mão de Rick, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Rick, tentando manter a calma, falou sobre outras coisas para distrair e acalmar sua esposa. Assim que os preparativos da sala de cirurgia foram concluídos, todos foram convidados a sair, inclusive Jason. Fora da sala de cirurgia, Rick, Cal e Jason esperavam. Rick acariciou delicadamente os cabelos de Cal, olhando para seu rosto jovem enquanto pensava no nascimento iminente de seu segundo filho. Ele não conseguia evitar sentir a pressão dobrando. Seria capaz de proteger sua esposa e filhos neste apocalipse? Enquanto Rick estava perdido em pensamentos, Cal puxou o braço do pai e perguntou: Pai, você já contou para a mamãe que ainda não tinha escolhido um nome para o bebê? Rick olhou para Cal com carinho, colocou a mão em sua cabeça e respondeu suavemente: Claro, filho. Sua mãe e eu esperávamos que você pudesse dar um bom nome ao seu irmãozinho. Cal assentiu animado. Vou. Já tenho um nome ótimo pronto, mas só vou dizer quando o bebê nascer. Rick, que estava um pouco nervoso, riu da expressão séria do filho. Virou-se para a porta da sala de cirurgia e segurou a mão de Cal. Tudo vai ficar bem, Rick. Afinal, não é uma cirurgia difícil, disse Jason depois de um momento. Jason está certo. Rick ouviu uma voz feminina atrás de si. Virando-se, viu Michonne, seguida de perto por Sasha e Therese. Rick sorriu calorosamente, assentiu e os cumprimentou. Ele estava prestes a falar quando as pessoas ao seu redor ficaram animadas. Ele rapidamente se virou para a sala de cirurgia e viu a porta finalmente se abrir. Ali, Lori estava deitada em uma cama. Seu rosto estava pálido, mas saudável. Em seus braços, ela embalava um recém-nascido envolto em camadas de tecido de algodão. Várias mulheres se reuniram ao redor, sorrindo enquanto contemplavam o bebê. Era a primeira criança que qualquer uma delas via desde o fim do mundo. Não era apenas uma nova vida, simbolizava um novo começo. Lori olhou para Rick com um sorriso radiante. Rick deu um passo à frente e segurou a mão dela com força. Ele se inclinou, beijou sua testa e então Lori sussurrou em seu ouvido. É uma menina. Depois de falar, ela ergueu o bebê e o entregou a Rick. Ele pegou a filha nas mãos trêmulas. Seu rostinho vermelho, seus cabelos ralos, seus olhinhos bem fechados, tudo isso o enchia de admiração. Naquele momento, Rick esqueceu todo o resto. Tudo que restava em seu mundo era sua filha. Cada pequeno movimento que ela fazia era amplificado em seus olhos, e ele jurou que a protegeria com tudo que tinha. A porta se abriu novamente e Jason entrou, olhando para a sala lotada. Tudo bem, eu sei que bebês são adoráveis, mas a família precisa descansar. Alguém na multidão gritou provocativamente: Jason, quando você vai arrumar uma namorada para ter filhos? E não estou interessado, respondeu Jason com um sorriso irônico. Vamos, é hora de deixar a Lori descansar. Quando todos saíram, Jason se aproximou de Rick e disse: Parabéns, Rick. Você tem uma filha linda. Devemos comemorar esta noite. Todos na base estão emocionados. Naquela noite, o bebê recém-nascido se tornou o centro das atenções. Até Daryl, que raramente se envolvia em tais momentos, foi ver o filho do amigo junto com os amigos mais próximos de Rick. Observando o bebê se contorcer e chutar nos braços de alguém, Daryl não pôde deixar de perguntar: qual é o nome do bebê? Cal vai dar um nome à irmã. Ele disse que ainda está pensando, mas ainda não disse nada, respondeu Rick, bagunçando o cabelo de Cal. Cal franziu a testa e puxou a camisa do pai, sinalizando que deveriam sair para conversar. Quando pai e filho saíram da sala, Daryl se permitiu um sorriso raro. Virou-se para o bebê em seus braços e disse: Bem, seu pai e seu irmão estão lá fora. Talvez eu possa dar um nome para você? Que tal? Pragis? Beth, parada atrás de Daryl, caiu na gargalhada ao ouvir o nome. Lori, deitada na cama, balançou a cabeça em descrença e disse: Esse não é um bom nome. Daryl olhou ao redor e notou que todos estavam com expressões estranhas. Ele pareceu confuso. O quê? Pragis não parece bom para uma garota? Eu acho que é bem decente. Assim que terminou de falar, a voz de Rick soou atrás dele. Em algum momento ele e Cal voltaram para a sala. O nome dela é Judith. Judith Grimes. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.